até o 27. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse num livro, e que com pena de ferro e com chumbo, para que fosse sempre esculpida na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite. Queremos convidar o Espírito do Senhor, Pai. E estamos nessa noite, Senhor, desejosos de ouvir a Sua voz, de ouvir a Sua palavra. Pai, que esta palavra seja alimento para a nossa alma nesta noite. Que esta palavra possa encontrar lugar nos nossos corações, Pai. E mudar, Senhor meu Pai, a nossa forma de enxergar o Senhor. Renovar a nossa fé e renovar também a nossa alegria na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus, que pessoas possam ser alcançadas em casa, onde elas estão, Senhor meu Pai, assistindo essa live, que o Senhor possa abençoar os irmãos que aqui estão nesta noite, segundo a Tua palavra, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus, baseado nesse livro que nós conhecemos como livro de Jó. É um livro que foi escrito bem antigamente. Alguns falam que Moisés escreveu esse livro durante os 40 anos que ele estava no deserto antes de haver a libertação do povo de Israel, antes da lei. Eles chegam a dizer que esse livro foi escrito. Fato é que alguns chegam a dizer que este livro é uma fábula, uma história que se conta. Mas quando a gente vai para o capítulo de número 1, a partir do verso 1 do capítulo 1, você pode observar que o texto começa dizendo: existiu. Existiu. Significa que este homem existiu e que a experiência que é contada nesse livro é uma experiência verdadeira, não é uma fábula. Tudo o que ele viveu, tudo o que ele passou, as revelações que Deus trouxe nesse livro sobre acontecimentos que aconteceu no céu, entre o que nós podemos observar, a conversa entre Deus e o nosso adversário. Deus trouxe todas essas revelações para ser escrita no livro. E interessante, o livro ele fala de 329 perguntas sobre a nossa existência, sobre coisas que nós perguntamos todos os dias também, coisas que nós perguntamos sobre a vida, porque a gente sempre está perguntando: se Deus é bom, por que estamos vivendo isso? Se Deus é bom, por que o justo sofre? Porque o texto desse livro, o capítulo 1, você vai observar que as características deste homem é bem destacada nas páginas da Bíblia. Um homem fiel, um homem que se desviava do mal, um homem que honrava a Deus com a sua vida, tinha vida de oração, andava na presença do Senhor. Mas a pergunta que não quer calar: o porquê então que ele passa por tudo isso? Por que então que ele está vivendo este dilema que todos nós seres humanos passamos por ele um dia ou outro? Que é passar por aflições, é passar por coisas que nós não entendemos, é passar por situações que nós nos observamos apertado e olhamos e perguntamos: aonde está Deus nessa história? Aonde está Deus que não vem me socorrer no tempo oportuno dessa aflição que eu estou vivendo?
São perguntas que são feitas nesse livro. São perguntas que eu faço. São perguntas que você faz. São perguntas que nós fazemos diariamente e constantemente. Olha, irmãos, quem é que nunca passou por provações? Quem é que nunca passou por situações que humanamente não se entende o porquê da situação? E assim esse homem passou por isso. Uma diferença é que ele passou muita coisa que humanamente, se nós olhássemos para o texto, a gente não conseguiria suportar. Observando o texto, a Bíblia vai nos dizer que uma das primeiras provações que sobreveio sobre ele é que de uma hora para outra ele perdeu todos os seus bens. Ele era rico e ficou pobre. Ele tinha condições e agora não tinha mais. Então ele perdeu tudo o que ele tinha. Até aí, alguém pode dizer: não, eu vou trabalhar novamente e vou conquistar tudo de novo. Mas aí vem o segundo baque, a segunda provação. O texto vai deixar bem claro que depois dessa provação vem alguém para dizer para ele que os seus 10 filhos, todos os 10, morreram. Veio um vendaval, eles estavam reunidos na casa de um irmão mais velho, e a casa caiu em cima de todos, e os 10 filhos, todos os 10, morreram. Ora, irmão, imagina, a provação financeira não é fácil, mas agora quando você tem uma perda familiar, quando alguém da sua família parte, agora imagina sendo filho, pois a lei natural da vida é filho enterrar pai. Agora um pai ter que enterrar 10 filhos de uma vez, 10 caixões na sala, a ponto da mulher deste homem chegar para ele: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E isso ela deixa entender que ela já não acreditava em mais nada. Ela disse: teu Deus, porque eu não acredito mais. A gente julga a mulher, mas se coloque na pele dela. Se coloque na dificuldade que ela está vivendo, de perder os 10 filhos. Mas a Bíblia deixa bem claro que no primeiro instante deste homem, ele se lança em terra, e ele diz: olha, nu do ventre eu vim e nu eu vou partir. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele adorou a Deus. E aqui há algo para a gente entender. Jó não adorou a Deus por causa da luta que ele estava passando, não. Jó adorou a Deus porque Deus continuava sendo Deus, mesmo ele passando por tudo aquilo que ele estava vivendo. Mesmo por todas as aflições que ele estava vivendo, Deus continuava sendo Deus. Mas aí até tudo bem, ele está se superando, ele está tentando permanecer de pé, ele está tentando ainda continuar a sua jornada. A Bíblia chega a dizer: sem reclamar, sem murmurar, sem pecar contra Deus. Ele está se segurando, porque lá por dentro, irmãos, vamos ser sinceros como ser humano que nós somos e que ele era também, lá por dentro havia um ponto de interrogação. O porquê? Por que Deus, eu estou passando por isso? Por que eu perdi os meus 10 filhos? Por quê? Mas não termina por aí. Num outro encontro que aconteceu lá no céu, e Jó não estava sabendo de nada, mas havia uma reunião no céu. Deus disse para Satanás: eu não te falei que ele permanecia fiel? E a acusação do diabo contra Jó era: ele é fiel porque o Senhor abençoa, ele tem riqueza, sua família está abençoada, ele tem coisas materiais, o Senhor tem abençoado ele, por isso que ele permanece fiel.
E Deus disse: olha, eu conheço o coração dele, vou provar para você que não. Aí Satanás disse: olha, então tira tudo. E foi o que ele fez, ele tirou tudo, mas Jó permaneceu fiel. Então Satanás volta com outra tese, dizendo: olha, pele por pele, o homem dará tudo o que tem pela sua saúde. Tira a saúde dele e o Senhor vai ver que ele vai amaldiçoá-lo. Então ele toca na sua saúde e ele passa a sua terceira provação. Ele que estava gozando saúde, abençoado, poderia trabalhar, e agora ele fica doente, é acometido de uma lepra no seu corpo, que a Bíblia, a linguagem de hoje, chega a descrever que deu bicho de mosca na sua pele. A coceira era tão terrível que ele tinha que coçar com um caco de telha e jogar cinza para acalmar aquela coceira no corpo, e a lepra se espalhando pelo seu corpo, pus no seu corpo. E o texto chega a dizer que ele fedia, o seu hálito fedia, ele estava apodrecendo ainda em vida. E com tudo isso, irmãos, todas as pessoas que ele abençoou, porque ter amigo na hora do churrasco, ter amigo na hora que as coisas estão bem, é uma façanha muito fácil. Mas agora, quando você está passando por prova, passando por luta, quando você não tem mais nada para oferecer, são poucos que permanecem ao nosso lado. Mas uma coisa é certa, irmão: ainda que nós tivermos que passar pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consola neste momento. Deus não vai embora como as pessoas vão. Deus não vai embora quando a luta vem, quando a prova vem. Deus não te deixa quando você está vivendo o seu pior momento, não. Deus permanece ao seu lado, Deus permanece contigo, e a Bíblia diz que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, no sofrimento. E quando este homem passa por tudo isso, e ele pensando um pouco na vida, irmãos, bate o desespero. Quem de nós não desesperamos um dia? Quem de nós não desesperamos diante da luta? Somos ser humano. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe quem somos. E o capítulo de número 3 desse livro, você vai ver Jó dizendo assim para Deus: por que que o Senhor não me matou antes de eu vir a este mundo? Por que que o Senhor permitiu um homem como eu vir a este mundo para sofrer como eu estou sofrendo? Por quê? Por quê? E por quê? São tantas perguntas, e parece que o céu não está lhe ouvindo. São tantos questionamentos, mas parece que Deus está longe. Se eu me recordo do Salmo de número 10, o salmista faz uma pergunta, e é a pergunta que muitas das vezes a gente faz também. Ele pergunta assim, dizendo: Deus, por que que o Senhor se esconde nos tempos de aflições? Porque quando a gente está no nosso pior momento, parece que Deus está longe. Se perguntar para o ateu, ele vai dizer porque Deus não existe. Mas se você voltar para a Bíblia Sagrada, você vai entender que você pode não enxergar Deus, mas Deus não te perdeu de vista. A Bíblia diz que Deus está sentado no seu trono e de lá Ele vê todas as coisas. É interessante, irmãos, que a gente vai lendo o livro, e se você tiver a oportunidade de ler todo esse livro, você vai ver que ele sofre, ele questiona, ele lamenta. Em alguns momentos ele chega a desafiar a Deus, e Deus vai falar com ele. Eu acho que a pancada maior, irmãos, que a Bíblia vai nos dizer, foi quando veio aquele rodamuinho e matou os seus 10 filhos. Foi a pior pancada.
ele sendo pai, ele um homem que orava pelos seus filhos, com medo dos seus filhos ter pecado contra Deus, pai zeloso. Mas é interessante, se você ler a Bíblia, se eu me recordo o capítulo de número 38 desse livro, se eu não estiver errado, é isso mesmo, 38, depois que Jó está perguntando e não tendo resposta, Deus fala com ele. E a Bíblia diz que Deus fala com ele no meio de um rodamuinho. Ou seja, a provação através de um rodamuinho veio, matou seus filhos. E no meio do rodamuinho, Deus fala com Jó novamente. E aqui eu quero trazer uma palavra para você. É possível você ouvir a voz de Deus no meio dessa tormenta. É possível você ouvir Deus falar contigo no meio dessa dificuldade que você está vivendo. Deus fala com Jó no meio daquela tempestade, daquele rodamuinho. Deus começa então a falar com ele, a expressar, a responder os seus questionamentos. Sabe por quê? Você pode não ver Deus, mas Deus está contigo no meio desse vento. Deus está contigo no meio desse rodamuinho. Deus está contigo no meio desta peleja. E se prepare, Deus vai falar contigo. Se não falou ainda, porque não chegou a hora. Deus tem um tempo para todas as coisas. Alguém já disse que o professor não fala com o aluno enquanto ele está fazendo a prova, mas depois da prova o professor fala e explica tudo aquilo que ele precisa entender. Sabe o que eu entendo com isso? Deus pode não se manifestar agora, mas não significa que Ele te abandonou. E na hora certa Ele vai te explicar tudo o que precisa ser explicado. É interessante, e eu quero me deter ao texto que nós lemos nesta noite, capítulo 19, e o versículo de número 25. Se você observar, o livro tem 42 capítulos, 1070 versículos, mas um dos versículos mais emocionantes, um dos versículos que você vê verdadeiramente se Jó acreditava em Deus ou não, está aqui no versículo de número 25 do capítulo 19. É aqui que Jó expressa toda a sua fé em Deus. E o mais importante, se você observar, são 42 capítulos. No capítulo 1, 2 e 3 e o 4 são capítulos de prova. Os capítulos que vêm depois são capítulos de questionamento. Mas no capítulo 42, Deus muda a história deste homem. No capítulo 42 a Bíblia diz que Deus deu a ele em dobro tudo aquilo que ele possuía antes. O capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e mais alguns capítulos à frente é o capítulo da prova. Mas Deus já sabia e já tinha determinado que haveria um capítulo 42 na história de Jó. Não entendi e eu vou te explicar, irmãos. Talvez eu e você não temos ciência, conhecimento do que vai acontecer no amanhã, mas aquele que escreve a nossa história já determinou o capítulo de número 42 na nossa história. Ou seja, haverá uma mudança de Deus na nossa vida. Mas deixa eu voltar aqui. Mas nós, como ser humano, somos presos ao agora, ao sofrimento do agora. E somos muitas das vezes incapazes de olhar para o futuro com uma visão de que Deus está nos esperando para um futuro melhor. Nós estamos presos no agora. Mas uma coisa é certa, irmãos: história que Deus está no controle.
nunca termina de modo trágico. História que Deus escreve nunca termina do jeito que ela começou. No final, com Deus dá tudo certo. No final as coisas mudam, Deus transforma, Deus restaura, Deus faz maravilhas para a glória do seu nome. Sabe o que eu estou querendo trazer para você? É que por mais triste que seja a tua história agora, se ela foi colocada nas mãos de Deus, ela tem um capítulo de número 42. Mas agora o detalhe, irmãos, Deus sabia que havia um capítulo 42. Satanás tinha uma noção, porque ele não consegue entender o futuro, mas ele sabia que Deus prova e aprova, e quando ele aprova, ele abençoa. Mas só que Jó não sabia o que ia suceder nos dias que virão. E não é este o questionamento que nós temos? Nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã. E é por isso que nós nos angustiamos agora. É por isso que nós nos entristecemos agora. É por isso que nós ficamos ansiosos agora. É por isso que a gente não consegue, irmãos, muitas das vezes entender o plano e o projeto de Deus, porque nós estamos olhando apenas por agora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Ainda haverá um capítulo de número 42 na sua história. A tua história não vai terminar dessa forma. A tua história não foi colocado um ponto final. Não, a história continua. Seu fim não é morrer nessa luta, nessa prova. Deus tem algo grande para você. Deus tem algo grande para a tua casa. Deus tem capítulo de número 42 para a sua história. Mas vamos nos deter nesse texto, entre o capítulo 1, que é o capítulo da prova, o 2, e o 42. Nós temos aqui o meio da história. Capítulo 19, basicamente quase o meio da história de Jó. Quase o meio da luta, da prova que ele passou. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é: você não pode parar no meio desta caminhada. Você não pode voltar para trás. Você não pode desistir. Você já andou meio caminho, agora tem que prosseguir adiante. Mas pastor, está difícil para todo mundo. Pastor, não estou me aguentando, vai se arrastando. Pastor, eu não consigo mais crer. Continua crendo, negocia com a sua mente, ora o Espírito de Deus, negocia com a sua dor e diz: eu preciso continuar, porque lá no final Deus vai mudar a minha história. Eu preciso continuar. Diga para sua mente, faz como Davi. Davi, quando ele estava angustiado demais, a mente dele começava a ficar atribulada. Ele dizia: alegra-te minha alma, porque eu ainda o louvarei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Começa a dizer para a tua alma nesta noite alegrar-se na presença do Senhor, porque você vai louvar o Senhor, vai alegrar na presença do Senhor, porque Deus tem uma história ainda maravilhosa para escrever na tua vida. Tem algo grande ainda de Deus. Mas olha o texto, algumas coisas me chamam a atenção. Já chega para os amigos e diz assim: olha, eu gostaria que alguém escrevesse isso. Eu gostaria que alguém pegasse uma caneta de chumbo, de ferro, uma pena de ferro, e escrevesse na rocha, para que ficasse registrado o que eu vou dizer agora. Agora imagine, irmãos, segundo alguns dizem que a provação de Jó durou em torno de 7 anos.
7 anos durou essa aprovação até que Deus virasse o seu cativeiro. Alguns estudiosos dizem dessa forma. Vamos supor que eles estão certos. Já tinha se passado 3 anos e meio. E nada. Não tem nada, irmão, que mais massacra a gente do que o tempo de espera. Não tem nada que mais derruba a gente do que o tempo de esperar em Deus. É o tempo, a coisa mais difícil para o crente, para aqueles que acreditam no Senhor, é o tempo de espera. É o tempo em que você está ansioso para Deus agir, mas parece que Deus não age. Você está ansioso para Deus fazer um milagre que é urgente, mas Deus não faz. Você está querendo se ver livre dessa situação, mas parece que nada muda. Pelo contrário, os questionamentos pioram. Se você observar, irmão, Jó começou como alguém que confia, se lançou na terra, adorou a Deus e disse: bendito seja Deus. Ele me deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quando você começa a ler as páginas da Bíblia, você vê que Jó começa a não mais expressar tanta confiança como ele expressou no começo. Os questionamentos foram ficando mais fortes. O desejo de sair daquela situação foi aumentando. Porque o tempo passa e a gente ainda tem mais vontade ainda de que tudo resolva e a gente saia daquilo rápido. E nós estamos vivendo uma época das coisas imediatas, uma época muito difícil. Nós queremos que oramos agora e queremos que Deus resolva. Mas deixa eu dizer uma coisa e guarda isso no teu coração. Há um tempo determinado para todas as coisas. Irmão, eu fico imaginando José dentro da penitenciária lá no Egito. Deus dá a interpretação do sonho para 2 homens. Deus usa José, e José diz assim: olha, quando chegar lá, faz menção de mim. Uma semana depois, um dos homens é restituído ao seu cargo e o outro é morto, assim como José havia interpretado o sonho. Mas a Bíblia deixa bem claro, irmãos, que aquele homem que jurou lembrar de José, esqueceu de José 2 anos. Demorou 2 anos para ele se lembrar de José. Aí fica a pergunta: por quê? Não foi José que interpretou o sonho? Não foi José que interpretou aquilo? Por que de 2 anos? Posso dizer uma palavra para você? Não é uma interpretação minha, aprendi com outro pregador, uma outra mensagem. Mas é importante a gente lembrar: se aquele homem que foi restituído ao seu cargo lembra de José, naquele momento em que ele foi restituído, José não seria governador do Egito, ele assumiria o lugar do padeiro que morreu, porque a vaga que tinha saído era do padeiro. Mas Deus, como tem o controle de tudo e tinha determinado para José ser governador do Egito, Deus fez o homem se esquecer. Passou-se 2 anos, levantou-se a necessidade de ter um governador, abriria uma vaga para governador, e Deus disse: agora chegou a tua hora, chegou o teu momento, você vai e eu vou te levantar como governador do Egito. Sabe por quê? Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo que Deus tem sempre é para benefício do crente. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Até o tempo de espera coopera para o teu bem.
Se José naquele momento recebe a ajuda que o homem tinha prometido, ele não seria governador, seria apenas um padeiro. Mas tudo no tempo de Deus, as coisas acontecem conforme o projeto dele. Agora ele está no meio dessa prova, irmãos, esperando, ansioso para poder sair dessa situação. Aí vem os amigos. A gente observa que o capítulo de número 19, Jó está falando para os seus amigos que os amigos estão entristecendo ele com essas palavras, acusando ele de coisas que ele não fez. Ele diz que até as criancinhas desprezam ele. Vamos dizer que aqui era o ápice, irmão. Aqui Jó estava no máximo. E eu imagino que aqui também Satanás começou a trabalhar na sua mente. Começou a dizer para ele: já passou tanto tempo e Deus não fez nada. Deus não te ama. Já passou tanto tempo e Deus ainda não operou. Esquece, você vai morrer nessa provação. Você já está quase 3 anos e meio na suposição que nós fizemos. Nada aconteceu, Deus não muda nada, pelo contrário, está ficando pior. Mas aqui eu vejo, irmãos, o que realmente Jó acreditava. E eu imagino que ele diz assim: olha, eu gostaria que você escrevesse. Escreve aí. Escreve aí. A minha fé alcança isso. Escreve aí. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda que a enfermidade acabe com a minha pele, na minha carne eu ainda verei Deus. Eu ainda verei Deus. Vamos analisar essa crença. Vamos analisar, irmãos, esta palavra que ele está dizendo aqui. Quando ele diz, porque eu sei, ele está usando uma palavra que no hebraico significa iada, que tem o significado conhecer por experiência. Não é conhecer por ter estudado sobre o assunto, não. Já está dizendo aqui: eu não conheço Deus apenas porque eu estudei. Eu não conheço Deus não porque eu frequentei a escola dominical, não. Eu tenho experiência. Eu conheço Deus na experiência do dia a dia. Já estava dizendo: o mesmo Deus que me ajudou no passado, o mesmo Deus que operou lá atrás, é o Deus que vai continuar operando na minha vida. Daqui a pouco Ele vai aparecer na minha história e vai mudar o quadro da minha vida para a glória do seu nome. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, é normal, chega a ser até quase natural, quando a gente está passando por dilema, provação e aflição, a gente esquecer todo o bem que aconteceu na nossa vida no passado, tudo que Deus fez, e a gente se preocupar apenas com o momento que nós estamos vivendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o mesmo Deus que foi bom para você no passado, a Bíblia diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente para a glória do seu nome. O que eu quero dizer com isso é que nós conhecemos que Deus é misericordioso. Não é de agora que nós estamos conhecendo Deus, não. Deus já operou na minha vida no passado, já operou na sua vida. Quantas coisas boas Deus tem feito e Ele não mudou. Se Ele não operou na sua vida é porque é uma questão de tempo. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa. Porque eu sei, eu conheço, eu aprendi, e eu entendo que Deus é misericordioso. É conhecer por experiência. Jó estava dizendo: eu conheço Deus. Irmãos, nos momentos de angústia nós temos que usar isso. Eu conheço Deus. Eu conheço Jesus. Qual que é a diferença entre eu
E uma pessoa que não tem fé: eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Quando a Bíblia vai nos dizer o seguinte, olha, Jesus conta uma parábola, dizendo o seguinte: olha, vou lhe mostrar a diferença entre o homem prudente e o homem imprudente. O homem prudente ouve a palavra e pratica. Ele crê na palavra e coloca a palavra em prática. Ele construiu a sua casa sobre a rocha, porque ele ouve a palavra, crê em Deus e pratica. Mas o homem louco, imprudente, ele conhece a palavra, lê a palavra, ouve a palavra, mas não tem fé suficiente para colocar a palavra em prática. Ele construiu a sua casa sobre uma areia. E a Bíblia diz que veio sobre ambas as casas, o homem que construiu sobre a rocha e o homem que construiu sobre a areia. Veio sobre ambas as casas o mesmo temporal, o mesmo vendaval, a mesma enchente. As mesmas coisas aconteceram para os dois: o que conhece e pratica, e o que conhece e não pratica. Qual que é a diferença entre eles se os dois sofreram as mesmas coisas? A diferença é que um está sobre a rocha. Pode vir um temporal que vier, mas não derruba a casa, porque está sobre a rocha. Um está sobre a rocha. Pode vir a enchente que vier, a dificuldade que vier, vai vir sobre a casa, mas a casa permanece inabalável, porque construiu sobre a rocha. O outro não. A enchente vem, derruba a casa, e o estado daquele homem, diz a Bíblia, é pior do que antes. Sabe qual a diferença entre alguém que crê e alguém que não crê? Não é porque nós estamos blindados. Não. Não é porque nós estamos, vamos dizer, no lugar separado. Não. O crente, ele passa por prova. Esse vírus também pega em crente, né? A dificuldade financeira vem também sobre a vida de crente. Mas qual que é a diferença entre nós? Nós estamos sobre a rocha. O vírus vem, passa, e Deus no final nos dá a vitória. Quem crer em Deus, irmãos, a Bíblia diz: os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala. Quando fala não abala, diz o seguinte: olha, pode vir um terremoto, mas o terremoto não vai abalar a estrutura do monte. Ou seja, não se abala, mas permanece para todo sempre. Nós não estamos blindados de dificuldade, mas uma coisa é certa: nós estamos sobre a rocha que é Jesus, e a rocha Jesus nos garante vitória, porque nós sabemos que Ele é fiel. Ele é fiel. Mas o segundo ponto dessa declaração de fé, que eu acho importante: primeiro ele diz, eu sei quem é, ou seja, que o meu Redentor está vivo. Quando ele diz eu sei, ele está dizendo, olha, eu tenho experiência. Ele já me ajudou de outras vezes. Eu tenho experiência. O meu Deus não falha. Ele pode não operar no meu tempo, no meu relógio, na minha hora, mas Ele não falha. Ele não chega adiantado e Ele não chega atrasado. Ele chega no tempo certo. Mas ele continua dizendo, olha, eu sei que o meu Redentor... A palavra Redentor fala de alguém que paga para que o outro seja livre. Quando se trata de Redentor na Bíblia, fala de alguém que está pagando a sentença para que o outro seja livre. Quando nós olhamos para o texto, a declaração de Jó, Jó está dizendo, eu sei que tem alguém que vai pagar o preço. O meu Redentor vai pagar o preço para me livrar dessa situação que eu estou vivendo. E ele continua dizendo, o meu Redentor não está morto, ele está vivo. Na palavra popular,
popular para você entender. Quando o texto está dizendo meu Redentor, ele está falando de alguém que patrocina a vitória de outra pessoa. Sabe o que eu entendo nesse texto, irmão? Jesus, o nosso Redentor, já pagou o preço pela minha e pela sua vitória. A vitória já está garantida sobre a nossa vida. A nossa história foi mudada lá no Calvário, quando Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Ou seja, Jesus é o patrocinador oficial da sua história. E Jesus não patrocina, irmão, história com um final infeliz. Jesus não entra num negócio que é uma barca furada. Ele patrocina a história que no final, no começo pode até ser difícil, mas no final vai dar tudo certo para a glória do nome do Senhor. E ele continua dizendo, estou encerrando já. Ele continua dizendo, olha o que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Irmão, esse levantar aqui, a Bíblia vai trazer uma linguagem dentro da linguagem original. Levantar quer dizer aparecer, entrar em cena. Não significa que Deus estava dormindo, não. Levantar sobre a terra quer dizer Deus vai aparecer em cena. O que Jó está dizendo nesse texto é o seguinte: olha, eu sei que o meu Redentor vive. Ele já pagou o preço pela minha vitória. Daqui a pouco ele vai entrar em cena. Ou seja, a história que parece que Deus não está nela, daqui a pouco chega a hora de Deus entrar nessa história. O que já está dizendo, olha, daqui a pouco Deus vai entrar na minha história. Daqui a pouco Ele vai entrar em cena. Daqui a pouco eu não estou entendendo nada do que está acontecendo agora, mas daqui a pouco eu vou ver Deus surgir na minha história. Olha o que o texto continua dizendo, olha, e vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos e não os olhos dos outros verão. Por isso o meu coração se consome, o desejo da minha alma de esse dia chegar, de ver Deus na sua história, de ver com seus próprios olhos, e não somente ouvir testemunho de outras pessoas contando que Deus fez, que Deus operou. Não, eu vou ver com os meus olhos. Já estava dizendo, daqui a pouco Ele aparece e eu vou ver Ele na minha história. Irmão, se a gente for observar uma história, o roteiro de uma história, cada pessoa que faz parte de uma história tem um momento que ele entra em cena. Não sei se você já observou sobre um roteiro de uma história. Cada um tem um momento que ele vai entrar em cena. E Jó está usando esse mesmo argumento, dizendo, daqui a pouco chega a hora do meu Redentor entrar na história. E quando ele entrar na história, ele vai entrar para mudar a situação. Agora eu quero te convidar. Ele continua debatendo um pouco. Aqui ele apenas confessou, fez a sua declaração de fé no meio da caminhada, no meio da peleja, aonde todo mundo pensava, ele vai desistir. Satanás pensava, ele vai desistir. Ele faz essa declaração de fé, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, e daqui a pouco ele vai entrar em cena, vai aparecer, vai ser levantado na minha história. E ainda que a minha carne, ainda que chegue o momento da minha carne ser toda consumida por bicho, eu ainda verei a Deus. O que já estava dizendo aqui antes, ainda que a minha carne seja consumida por bicho, ele estava dizendo o seguinte, olha, antes de eu morrer, eu tenho certeza que Deus vai agir na minha história. Antes da minha carne ser totalmente consumida, eu vou ver Deus entrando e mudando o meu cativeiro para a glória do nome do Senhor. Aí o capítulo 42, olha o que está escrito. Olha o que está escrito no capítulo 42. Então respondeu Jó
ao Senhor dizendo: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos, e que aquele que diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho, por isso eu falei do que não entendia, de coisas que para mim era maravilhosíssima, mas eu não compreendia. Ou seja, Deus me perdoa por tudo que eu falei lá atrás. Eu não compreendia, eu não conhecia o Senhor como eu achava que eu conhecia. Me perdoa. E ele diz: escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinas, porque tem coisa que eu não conheço. Eu tenho tantas perguntas, mas não conheço. Aí o versículo 5, lembra que Jó falou lá? Com os meus olhos eu ainda o verei, ainda que a minha pele, a minha carne seja consumida, com os meus olhos eu ainda o verei. O versículo 5 do capítulo 42: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora meus olhos te vê. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e cinza. Irmãos, a declaração de Jó se cumpriu aqui no capítulo 42. Ele começou a ver Deus. E quando fala de ver Deus aqui, irmãos, não é ver Deus na sua glória. O texto está dizendo, não é ver Deus na sua glória como realmente Ele é, mas é ver a ação de Deus na história de um homem, de uma mulher. Por isso a Bíblia diz que, olha, depois disso, o Senhor fala com Jó, e a Bíblia diz assim, olha, que Deus virou o cativeiro de Jó, e ele recebeu em dobro tudo aquilo que antes ele havia perdido. Tudo aquilo que antes ele tinha, perdeu, passou por provação. Agora ele está vendo Deus na história dele, mudando o final da história. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jó morre, já cansado, farto dos seus dias. Quando fala farto, irmão, fala de vida bem vivida. Quando fala farto de dia, fala de uma vida com qualidade, vida com abundância, como diz o Novo Testamento. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo para você, não pare no meio da caminhada, porque existe o capítulo de número 42. Deus vai se levantar, Deus vai entrar em cena na sua história. Ainda vai chegar o momento que Deus vai entrar em cena, vai mudar o teu cativeiro, e você vai passar a viver tempos de paz, tempos de alegria. Hoje você está vivendo a peleja, hoje você está vivendo tempos de guerra, mas vai chegar o tempo que Deus vai mudar teu cativeiro, a tua história, e você vai viver tempos de paz e de abundância na presença do Senhor. E quero concluir com esta palavra simples. Lembra que nós lemos no capítulo de número 19, versículo de número 23, 24, Jó pediu para alguém, quem dera se alguém escrevesse o que eu vou dizer agora, quem dera se alguém escrevesse numa rocha o que eu vou dizer agora. Irmão, nenhum dos amigos de Jó teve coragem de escrever. Satanás não teve coragem de escrever, mas Deus levantou um homem, inspirou com o Espírito Santo este homem, revelou para ele o que aconteceu no céu, e este homem, através da inspiração divina, escreveu o que Jó queria que fosse escrito. E é por isso que nós estamos lendo hoje. Qual o resumo dessa história? Se ninguém escreve a tua história não é escrita pelo homem, a tua história não é escrita pelo diabo, a tua história é escrita por Deus, porque foi Deus que levantou um homem para escrever a história de Jó. E quando Deus escreve uma história, irmão, a história não termina com um final infeliz. No final, Deus muda o cativeiro. No final, Deus muda a história.
Por isso que eu estou dizendo para você, você não pode parar. Você não pode desistir. O capítulo de número 42 já está chegando na sua história. Permanece firme. Se for preciso gritar como Jó gritou, se for preciso dizer eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai levantar na história, diga. Se a sua mente começar a trazer angústia, começa a dizer para ela que o teu Redentor está vivo e Ele vai se levantar na sua história. Se Satanás começar a dizer que Deus te esqueceu, que você não vai sair dessa situação, começa a dizer para ele que o teu Redentor está vivo e que ele vai mudar a sua história. Começa a dizer para ele que ele vai entrar em cena, e quando ele entrar em cena, a história vai mudar. Se coloque sobre os pés nessa noite. O teu Redentor está vivo. O teu Redentor está vivo. Jesus disse assim: olha, fui morto, mas eis que vivo estou para todo sempre. Aquele que pagou o preço está vivo. Aquele que escreve a nossa história está vivo. Bem certo que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo no nosso meio nesta noite e continua escrevendo a sua história para a glória do nome do Senhor. Tem alguém que acredita nele, que ele está vivo? Você acredita que ele está vivo? Então começa a dizer para você mesmo, começa a dizer para que Satanás ouça também que o teu Redentor está vivo e que por fim ele vai se levantar na sua história, que você não vai morrer sem ver as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, os milagres de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu espero você orar. Ore nessa noite. Senhor, nós estamos na tua presença nessa noite e queremos em nome de Jesus, Pai, pedir o Espírito do Senhor que venha, Senhor meu Pai, renovar a nossa fé, renovar o nosso coração, renovar os nossos pensamentos, renovar os nossos sentimentos. Senhor, que o Espírito do Senhor, Pai, venha trazer vigor espiritual nesta noite, para os irmãos que aqui estão presentes, para aqueles também que estão ouvindo através, Senhor meu Pai, dessa live no Facebook. Que o Senhor vai ao encontro desta família nesta casa, que o Senhor vai ao encontro desta família, Senhor meu Pai, que está dentro do seu lar neste momento. Renova a nossa fé, porque Tu está vivo, nós cremos que o Senhor está vivo, e que daqui a pouco o Senhor vai se levantar ao nosso favor, e ainda, Senhor meu Pai, o Senhor há de mudar o quadro da nossa vida, da nossa história, para a glória do Seu nome. Nós